terceiro ano. Vamos lá para mais uma aula. E aí nós vamos complementar todo o assunto com as lives. Fiquem atentos aí, aconteceu um probleminha, né, com a live da semana passada, mas que isso aí vai ser tranquilo. Infelizmente ainda não consegui postar aquela live, nós estamos vendo qual o problema que ocorreu, mas posteriormente eu vou falando e a gente volta nas aulas. As atividades estão aí, é tudo que vocês conhecem. E agora, como é aula de história, vocês vão ver que é o tema 13, Economia e Sociedade Mineradora, da apostila de vocês, página 60, para o livro novo, né? Se eu estou falando de economia e sociedade mineradora, vocês têm que ter já uma noção que o Brasil ele está passando, então, por um momento de mudança da economia. O produto até então, que era o carro-chefe do Brasil, era a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela tem uma crise, ela entra em queda devido a algumas coisas. A própria expulsão dos holandeses. Os holandeses, então, eles começam a produzir, eles que faziam o comércio, eles que eram detentor do comércio, eles agora vão começar a produzir e eles mesmos vão vender, já que eles têm todo o poder de conhecimento nisso. Então, para ele fica fácil. E o próprio solo do Brasil já não é tão fértil, então não tem muito. Por quê? Devido à monocultura. A monocultura acaba desgastando, então, e aí, é claro, vai parar a economia. A monocultura desgasta, então não tem tanta cana-de-açúcar mais e ainda quem comercializava produz e já faz seu comércio. Então tem uma queda muito grande na economia. Vocês estão aí vendo um processo econômico já vindo, já passaram por algumas coisas politicamente que vocês já começam a ter noção como é uma crise. Se tem uma crise econômica, ela vai afetar um monte de coisas advindo da crise econômica. Fica numa instabilidade grande. Agora, o que tem que ser feito? Tem que ser feito alguma coisa. Aqui no livro de vocês, eles já passam para dizendo sobre o próximo produto, que seria a mineração, como eu disse, economia e sociedade mineradora. Mas daí, ver como é que é a mineração, eu tenho que entender como que isso ocorre. O ponto de partida é a própria crise da economia. A partir disso, então, esses grandes senhores feudais, esses grandes senhores de engenho, que eram homens poderosos, eles vão tentar fazer, e o próprio governo. E o governo, em detrimento disso, que aí eu achei muito legal o livro de vocês, né, a apostila de vocês colocarem, eles vão falar aí no início, a fim de buscar uma saída dessas contas que traz prejuízo, Portugal acaba firmando uma aliança com a Inglaterra, com a Grande Poderosa, em 1703, que é o chamado Tratado de Método, aonde a Inglaterra vende tecidos para Portugal e Portugal venderia e faria o comércio de vinhos. Por isso que é chamado Tratado de Método ou panos e vinhos. Que isso lá na frente vocês vão ver que vai acarretar um monte de problema. Por isso que vocês não podem se esquecer disso aqui. Porque como o Brasil já não tem muito dinheiro para sustentar Portugal, Portugal começa numa crise, daí essa ligação desse chamado Tratado de Método. E em contrapartida, enquanto Portugal está passando por isso, a própria colônia em si, ela tem que dar um jeito. Tanto para sustentar a coroa, sustentar Portugal, continuar mandando toda a riqueza, como para a própria colônia. Porque esses homens daqui. Então vão entrar quem? As chamadas bandeiras. Essas bandeiras, então, elas saem, não tem aquela forma, como eu falei para vocês, que são as bandeiras e as entradas, né? As entradas oficial, que é do governo, e o outro de particulares.
Agora, os objetivos de ambas, que aonde cai muito, na apostila de vocês vai estar toda uma diferença, mas os objetivos, tanto das bandeiras quanto das entradas, elas são os mesmos, que eles precisam do quê? Com a grande crise, eles precisam de mão de obra. Mão de obra barata, porque não tem condições de comprar mais o escravo. E também com grande proibição que tem de toda essa maneira que está ocorrendo aí com a escravidão negra, então eles vão com o quê? É chamado assim, apresamento de índios. Então eles vão atrás de apresamento de índios, eles vão destruir os quilombos para tentarem trazer de volta aquele escravo fujão, já que eles haviam eles tinham pagado por isso, e aí então o que eles vão fazer, além disso? Em busca de metais preciosos. E aí eles saem o quê? Para o interior. Lembrando bem do seguinte, não se esqueça, a interiorização do Brasil, ela não se dá somente pelo minério, pelas bandeirantes, pela mineração, pelo ouro. Dá também, quando vocês veem que eu falei lá atrás, a interiorização dá a partir do gado. O gado, então, nos canaviais acabam atrapalhando e eles vão empurrando o gado para o centro. Mas só contextualizado. Se eles citarem aí a respeito do gado. Do contrário, o mais forte da interiorização é o minério. É em busca do minério, com as bandeiras e com as entradas, a ponto de historiadores dizerem que toda a geografia do Brasil muda. Por que a geografia muda? Interessante isso, né? Por quê? Porque antigamente, o Brasil até então era só litorâneo. Agora não, agora ele passa para a interiorização. Então saem esses homens, agora imagina a dificuldade. Eles vão ali, pegam todo a costa e eles começam a entrar. Agora você imagina um Brasil com toda a dificuldade devido à mata, a extensão territorial que é o Brasil, eles saírem do Nordeste, porque o foco deixa de ser o Nordeste, e eles passarem para o Centro-Sul. Então nessa região do Sudeste, que pega Minas Gerais, depois Goiás, Mato Grosso, essas regiões, pensa a dificuldade disso até voltar aonde era a capital de Salvador, que era Salvador. Então pensem em toda essa dificuldade. Então esse pessoal, além do que, o que ocorre? São acometidos de várias doenças, vários deles morrem, não voltam para dar o recado, e tanto de animais ferozes que o atacam. Então são vários fatores de dificuldade, porque quando a gente estuda, principalmente no terceiro ano, que fala muito rapidamente, a gente esquece tudo isso. Só que isso é bom para o contexto, para vocês verem como é que, por que eles falam de entradas, bandeiras, interiorização, mudança geográfica, crise econômica, tratado de Methuen. Isso tem que ficar claro. A hora que começar lá uma questão de vestibular falando sobre mineração, isso automaticamente tem que vir muito rápido. E aí, claro, o que vai ocorrer? Porque quando eles encontram o ouro em Minas Gerais, vai ter que ter uma mudança total. Então, vai mudar completamente todo o panorama do Brasil, toda a política do Brasil. Eles vão mudar isso. Agora, tem que pensar que é o quê? É um tempo também razoavelmente pequeno, porque é minério. Minério, extração. Extração não vem de novo. Extraiu, acabou. Então nós temos o principal produto do minério, que é o ouro, e depois o diamante. Mas mais o ouro, que é o que é mais pedido, o que é mais centrado. E aí a gente vai ver um monte de coisas em relação a isso. Aqui o livro de vocês, ele já passa
muito grande, porque agora a mão de obra também, quando o ouro é encontrado, ela vai começar a mudar. Porque vocês viram, tem o índio conhece Monte Mata, então eles vão levar para a interiorização, acaba utilizando. Aquele escravo negro que sai com as bandeiras ou com a entrada, ele vai agora fazer uma ligação comercial com seu dono de quê? Bamburrando, encontrando ouro, ele pode então comprar sua liberdade, então ele vai. E tem uma coisa que eles falam que acontece muito nesse período. Além de mudar a geografia, há uma mobilidade social. Por que essa mobilidade? Porque começam a aparecer novos ofícios. Então, aquele que era escravo se torna ex-escravo. Devido à dificuldade, começa a aparecer novos ofícios, porque não tinham condições de ir e voltar. Eles iam e começavam a permanecer. Dali fundavam pequenas vilas. Aí precisavam o quê? De artesão, precisavam de um monte de ofícios inerentes à formação de uma vila que depois se tornaria uma cidade-estado, onde depois precisaria então de governantes. E isso muda todo o perfil, por isso que eles dizem que há mobilidade social a partir desse momento. Então eles colocam assim, ó. O auge da mineração ocorreu na primeira metade do século XVIII. Nesse período, transformações importantes ocorreram na América Portuguesa. O foco da economia desloca-se então do Nordeste e passa a vir para o Centro-Sul, minerador. Outro fator, houve um grande deslocamento populacional para a região do ouro, tanto de outras regiões da colônia como de Portugal. É claro que a densidade demográfica, tem autor que fala que chegou a triplicar. Você pensa, é um aumento o quê? Além daqueles do próprio Brasil, que quando encontra o minério, eles começam a vir para o interior, é claro que é um momento de riqueza. Portugal, sabendo disso, manda pessoas. Claro que isso aí vai gerar briga. É óbvio que você vai saber, mas a densidade demográfica aumenta e muito e, consequentemente, problemas advindos disso ocorrerão. É fácil, vocês que já têm uma capacidade de raciocínio histórico e cronológico maior, vocês já conseguem visualizar isso aí. Houve uma integração econômica inédita entre algumas regiões coloniais em função da necessidade de abastecimento. Por isso é que eu falei, precisava abastecer essas regiões mineradoras. Então aparecem novos ofícios, daí aparece o comércio, daí aparecem novas funções, artesãos, e aí tem essa mudança toda comportamental. A exploração demográfica gerou uma crise de abastecimento, claro, criando também fome e miséria. E o crescimento econômico e demográfico do Centro e Sul vai impor o quê? A necessidade de transferência. A capital, que então era em Salvador, ela é transferida em 1763 para o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, no Sudeste, é muito mais perto para eles terem condições de vigiarem ali. E aí, então, eu vou explicar para vocês, tanto na live quanto nas próximas videoaulas, como que é feito isso. Encontra-se em Minas Gerais, mas daí precisa de toda agora um amparo. Precisam de coisas porque vocês sabem aí de um monte de coisas que eu já falei para vocês nos anos anteriores disso aí. Porque é claro, vocês pensam, se não vai haver contrabando do ouro? Claro que vai. E aí eu vou entrar com vocês falando a partir dessa exploração e as formas de controle, porque o governo tem que tentar controlar o máximo para que não haja, então, esse ouro que vai passar de maneira clandestina, que é uma coisa muito comum, infelizmente, né? Se até hoje eles conseguem
fazer isso com imposto, você imagina naquela época. Então fiquem atentos aí, tá? E até a live e as próximas videoaulas.